incêndio da noite. Eu tinha 22 anos quando tudo aconteceu. A noite parecia tranquila, mas, de alguma forma, havia algo no ar que não podia ser explicado, como se a própria casa estivesse em suspense, esperando o momento certo para revelar seus segredos mais sombrios. Estava na casa da minha amiga Heather, no apartamento em que ela morava num condomínio em um bairro tranquilo. Para fins de privacidade, prefiro não mencionar o nome da cidade ou o momento exato em que isso ocorreu. Às vezes, o que acontece é melhor não ser lembrado com clareza. Estávamos em um daqueles raros momentos de descontração, onde a vida parecia pedir uma pausa. Havíamos bebido um pouco e, como duas jovens cansadas do cotidiano, fizemos uma chamada de vídeo com nossos namorados. Conversamos sobre trivialidades, sobre os planos para o futuro e sobre o que o destino ainda nos guardava. Durante o chamado, rimos e esquecemos por um instante o peso da vida. Mas, logo depois de uns 25 minutos, desligamos o celular, exaustas, e fomos para a cama. A noite parecia ser apenas mais uma entre tantas, mas algo me dizia que não seria. Às vezes, o silêncio na escuridão carrega consigo o prenúncio de algo ruim. Eu não sabia o que era, mas sentia que algo estava prestes a acontecer. A parte mais assustadora começou por volta da 1h30 da manhã. Eu acordei, ainda meio tonta pela bebida e pelo cansaço, com um som cortante que atravessava o silêncio da noite. Era um apito agudo, intenso, que ecoava pelos corredores. Não consegui identificar imediatamente a origem do som, mas uma sensação incômoda se apoderou de mim. O som parecia de um apito, desses usados por treinadores de esportes, mas muito mais cruel, como se estivesse tentando me acordar de algo que eu não queria enfrentar. Me virei para o lado e vi que Heather também estava acordando, seus olhos amplificados pelo pânico que já se formava. Ela olhou para mim, seu rosto refletindo uma mistura de confusão e medo. "É o alarme de incêndio", disse Heather, sua voz ainda carregada de sono, mas já com um tom de alerta. Então, foi quando começamos a sentir o cheiro. Era um cheiro denso, de algo queimando. Fumaça, logo perceptível, se infiltrava pela fresta da janela, escura e sufocante. O cheiro de borracha queimada misturado com algo mais, não sei explicar, algo mais visceral, algo que tinha o poder de nos desconcertar completamente. Antes que pudéssemos compreender completamente o que estava acontecendo, ouvimos um grito vindo do corredor. Uma voz masculina que parecia atravessar a madeira da porta com uma violência quase palpável. Evacuação imediata. Há um incêndio no corredor ao lado. Saíam agora. Heather e eu nos levantamos apressadas, vestindo qualquer coisa e nos dirigindo à porta, com o coração batendo descompassado, sem saber o que esperar. O corredor do prédio estava tomado por uma fumaça espessa, tão densa que mal conseguíamos enxergar a poucos metros à frente. O calor que exalava da direção do fogo parecia nos envolver como uma manta sufocante, como se o próprio ar estivesse inflamado. Corremos sem pensar, os pés batendo nos degraus das escadas, subindo e descendo num ritmo frenético, enquanto as chamas e a fumaça nos perseguiam como uma sombra impiedosa. Outros moradores, igualmente assustados, se juntavam a nós. O pânico era palpável. Todos estavam correndo sem rumo, tentando escapar do inferno que parecia engolir o prédio inteiro. Chegamos ao térreo, onde a fumaça já tomava conta do ambiente, mas não era tão densa. O ar estava ainda respirável ali, mas a sensação de incerteza não nos deixava. A única certeza que eu tinha era que eu não estava mais segura dentro daquele prédio. Um grupo de moradores se aglomerou no estacionamento, sem saber para onde ir, sem saber o que pensar. Nossas mentes estavam repletas de imagens aterradoras. Como havia começado. O que aconteceria com aqueles que não conseguissem sair? Os bombeiros chegaram rapidamente, suas sirenes cortando a noite e trazendo uma sensação estranha de alívio, mas também de impotência. Quando finalmente controlaram as chamas, 1 hora depois, a sensação de que nada seria como antes tomou conta de mim. A destruição era visível. O fogo havia devastado uma parte considerável do corredor, consumido tudo no seu caminho. Portas carbonizadas, paredes com marcas de fogo, o eco da destruição ainda ressoando nas paredes do prédio.
Depois que os bombeiros conseguiram controlar a situação, começaram a colocar ventiladores nos corredores, tentando dispersar a fumaça que ainda estava por todo lado. Os alarmes de incêndio foram desligados, mas o que eu senti não podia ser apagado com um simples desligamento de um alarme. O medo havia se infiltrado nas minhas veias e não sairia tão facilmente. O pior, no entanto, foi o que aconteceu após. Ficamos do lado de fora do prédio, esperando, como um rebanho de ovelhas, por mais de 3 horas. O prédio estava tão impregnado de fumaça que não podíamos voltar até que fosse considerado seguro. E durante esse tempo, o silêncio foi ainda mais ensurdecedor. O que estava acontecendo ali dentro? Como o fogo se espalhou tão rapidamente? Tudo o que sabíamos era que o prédio nunca mais seria o mesmo. Quando finalmente conseguimos voltar para dentro, tudo o que restava era a sensação de que algo muito mais profundo e sombrio havia ocorrido naquele prédio. Heather e eu nos aventuramos pelo corredor destruído. A fumaça ainda se infiltrava nos espaços, criando sombras fantasmagóricas nas paredes. As portas estavam queimadas, as lâmpadas estouradas. Não havia mais nada ali, apenas o resquício de algo que havia sido consumido pelo fogo. Após o ocorrido, fomos informadas de que a causa do incêndio havia sido uma falha na fiação elétrica. Uma explicação que, para mim, nunca fez sentido. Por que aquele incêndio tinha se espalhado tão rapidamente? Porque eu sentia que havia algo mais por trás disso? Algo que não se explicava apenas por uma falha técnica. Mesmo com a explicação oficial, a sensação de terror e incerteza não me deixou. O que aconteceria se estivéssemos em outro lugar quando o fogo começou? E o que significava de verdade o som do apito naquela noite? Eu nunca consegui parar de me perguntar se aquilo tinha sido apenas um acidente, ou se havia algo mais, uma presença oculta, que se escondeu nas sombras do prédio naquela noite. Agora, anos depois, ainda tenho pesadelos sobre aquela noite. A sensação de estar sendo observada, o som do apito e o cheiro de fumaça continuam me assombrando. E uma parte de mim sabe que nunca saberei a verdade completa sobre o que realmente aconteceu naquele incêndio. Há algo mais por trás disso, algo que não queremos ou podemos entender. E enquanto eu não descobrir o que é, a sensação de perigo iminente nunca me deixará. E vocês, o que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.